E a gente segue falando sobre essas movimentações. A prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, claro, reacendeu no Congresso o movimento por uma CPI para investigar irregularidades no MEC. Assunto para ela, esmiuçar, explicar para a gente. Yasmin Costa chegando ao vivo também de Brasília. Yasmin, boa noite. A CPI agora está confirmada diante desses últimos acontecimentos? Oi, Lívia, boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Por enquanto, a apuração aqui de última hora. Uma última assinatura do senador Isalci Lucas garante ali o número mínimo de 27 senadores para dar andamento a essa CPI aqui no Senado Federal para investigar essas possíveis irregularidades dentro do Ministério da Educação. Mas esse número não é muita garantia não, viu, Lívia? Porque em abril desse ano, quando começaram os primeiros escândalos relacionados a possíveis irregularidades dentro do MEC, envolvendo desvio de recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, ali a atuação de pastores, o Senado Federal já havia conseguido ali um número mínimo de 27 assinaturas para protocolar esse pedido. Mas na hora de protocolar o pedido, alguns senadores voltaram atrás e retiraram essas assinaturas. Ou seja, até que esse pedido seja protocolado, nenhuma garantia de que essa CPI saia do lugar. Mas sim, eles conseguiram 27 assinaturas, um dia muito quente aqui dentro do Congresso Nacional, muita articulação dos parlamentares, tanto da base quanto da oposição, para conseguirem aí articular essa CPI. Eu conversei com muitos parlamentares e um desses parlamentares que eu conversei foi o senador Humberto Costa. Ele avaliou o seguinte, ele me disse, olha, Yasmin, realmente a gente precisa analisar esse caso, a gente ainda não tem em mãos o que a Polícia Federal tem, mas diante de uma prisão decretada pela Polícia Federal, eles têm fortes indícios de irregularidades. Mas agora, como o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara têm o papel de fiscalizar, o Senado ele não pode ficar a par dessa situação. Precisa dar uma resposta e através de uma comissão parlamentar de inquérito. A gente até separou esse trecho dessa entrevista que eu fiz com o senador Humberto Costa para a nossa audiência acompanhar. Vamos acompanhar. Numa hora como essa, o Congresso Nacional, o Senado não fazer nada, traz uma repercussão política muito negativa para a imagem do parlamento. Então, eu diria que até por razões políticas, não é? Essa implantação da CPI é algo relevante, em que pese, com toda certeza, as investigações da Polícia Federal devem estar muito avançadas. E olha, Lívia, o presidente aqui do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ele também foi questionado, é claro, sobre essa questão. Ele foi categórico, disse que se houver ali o número necessário de assinaturas para dar andamento a uma CPI, ela vai ser instalada, mas ele também ponderou. Ele avaliou que em um ano eleitoral é muito complicado a abertura ali de uma CPI. A gente até separou também esse trecho do senador Rodrigo Pacheco. Vamos acompanhar. Evidentemente, sob o aspecto de conveniência e de oportunidade, sem desconhecer a importância do Instituto da CPI, no momento pré-eleitoral e muito próximo das eleições, isso de fato é algo que prejudica, né, o escopo de uma CPI, que é uma investigação isenta, que é o tempo necessário, a própria composição dela por todos os senadores dedicados a uma comissão parlamentar de inquérito. Então, o fato de se estar num momento muito próximo das eleições acaba prejudicando, sim, o trabalho dessa ou de qualquer outra CPI que venha a ser instalada. Com isso, esqueci de falar. Quando o senador Rodrigo Pacheco diz que a gente está se aproximando das eleições, eu conversei justamente sobre isso. Esse foi um ponto que eu questionei alguns senadores aqui hoje, sobre essa possibilidade de instalar uma CPI em ano eleitoral. Não poderia ali ser um palanque político. Alguns parlamentares me disseram o seguinte, olha, a CPI é um instrumento político, ele é usado exatamente pelas minorias para pressionar ali o governo. E outros já disseram que isso ali seria mais uma espécie de palanque eleitoral para bancar aí as campanhas eleitorais que estão se aproximando. E quando a gente fala também dessa questão da campanha eleitoral, que é a partir de agosto, a gente também está falando da instalação de uma CPI num mês super curto, porque no dia 17, o Congresso Nacional entra de recesso. Ou seja, se quiser instalar uma comissão parlamentar de inquérito, precisa ser logo, porque no segundo semestre, pouquíssimos parlamentares estarão por aqui para trabalhar nessa CPI, viu, Lívia?
Certeza, Yasmin. Tá aí um assunto que encobriu a principal pauta dos últimos dias, que é a crise na Petrobras, a alta dos combustíveis. Obrigada pelas informações. Qualquer novidade, repito o que disse ao Bruno, é só nos acionar. Bom trabalho aí para você.